O empresário Luciano Hang, conhecido como o velho da van, aquele que se veste sempre de verde, né? Parece um periquito sem cabelo. Ele fez um vídeo meio polêmico no X, né? Ontem. Eu não sei se eu defino esse vídeo como preconceituoso ou como ignorância, tá? Eu deixo para vocês opinarem. Mas eu vou falar sobre o que ele falou no vídeo dele, tá? Na primeira parte do vídeo, que é um vídeo curto, ele mostra um vídeo de um produtor rural que está reclamando que não tem mão de obra, peões para colher os pocãs que ele planta. E ele atribui isso ao Bolsa Família. Esse é o resultado do Bolsa Família. Olha só o desabafo de um produtor rural. Toda a sua safra para colher, mas não tem mão de obra suficiente. É o fim do mundo. E isso está acontecendo em todo o Brasil. A falta de operário para colher a pocã é muito grande. A gente temos aqui, era para a gente ter hoje 100 pessoas colhendo pocã. Nós temos diarista que dá um dia só, porque ela está em rocinha delas também. É R$150 o dia para colher pocã, mas não tem. Aqui nós precisaria no mínimo 150 pessoas para trabalhar, com um salário de R$3.500 mês, mas não tem. Não querem trabalhar, porque a Bolsa Família que se fala, ela está sendo de sustentação para muitos e não querem trabalhar, não tem operário. A gente precisava de 150, tem 6. Bom, eu já falei no vídeo recente sobre o Rei do Ovo, que falou a mesma coisa. Eu só vou citar alguns dados aqui para não ser redundante. Mas o Bolsa Família, pessoal, ele não é uma fonte de renda. Ele é só um programa assistencial para ajudar pessoas de baixa renda no sustento de suas famílias. Agora, ninguém vive de Bolsa Família, porque esse tipo de mensagem que eles passam dá a impressão para a pessoa comum que é assim: o cara recebe o Bolsa Família, o cara não quer mais trabalhar, o cara é vagabundo, não vou arrumar emprego, não vou fazer mais nada, eu vou viver de Bolsa Família. Não, pessoal, o Bolsa Família é R$600, pessoal, e R$600 não dá para você viver no Brasil, é muito pouco. Olha aqui, por exemplo, ó, duas notinhas que eu guardei aqui para mostrar para vocês. Essa aqui eu fui no açougue, ó, eu comprei 3 itens só, um pedacinho de bacon, uma costela e um bife, tudo meio quilo, deu R$70 no açougue, ó. E essa aqui foi no mercado que eu fui, ó. Comprei 6 itens, a ração dos meus gatos, um arroz, um pão de forma, um pedacinho de frango assado e uma sacola, deu R$111, ó. Então não dá para viver de Bolsa Família. R$600, pessoal, hoje em dia não dá para quase nada. Então na cabeça deles, eles acham que o beneficiário do Bolsa Família vive só de Bolsa Família, não faz mais nada, não trabalha. Mentira, pessoal. Segundo dados, 75% das novas registros em carteiras, empregos com carteira assinada, são de beneficiários do Bolsa Família. Só isso desmonta o argumento deles, do velho da van e do Rei do Ovo, que mostra que quem recebe o Bolsa Família trabalha sim, porque aquilo é só para ajudar no sustento da casa, mas não é uma fonte de renda. Inclusive a maioria são mulheres, mães que têm filhos, e elas precisam sustentar essas crianças. Então não é assim como eles pensam, que a pessoa não quer mais trabalhar. Não, eles trabalham muito, quem recebe o Bolsa Família trabalha. Outra coisa que o velho da van ignora é que no Brasil nós temos muitos empregos informais. Eu não sei dizer se já passou os empregos registrados, mas tinha uma época que sim. Tinha mais trabalhadores em empregos informais, sem registro em carteira, do que empregos registrados. Por exemplo, uma diarista que faz uma faxina numa casa, um vendedor ambulante que vende cachorro-quente, um mecânico que trabalha por conta. Isso tudo é trabalho informal, pessoal. As pessoas não têm registro em carteira. Quer dizer que pelo fato de elas não terem registro em carteira, elas são vagabundas? Não. Muito pelo contrário. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Um cara na Bahia que monta um carrinho de cachorro-quente para ajudar na renda familiar dele, para ajudar a sustentar a família. Já está passando uma sirene aqui. Deixa eu ver se ela vai incomodar. Aqui é complicado. Hoje tem marcha para Jesus e ainda por cima a marginal está bem doida hoje. Eu mereço. Bom, já está passando já. Então imagina um vendedor ambulante na Bahia, Salvador, que ele venda cachorro-quente. Esse vendedor ambulante, ele não tem carteira assinada, mas só que ele também contribui para a economia do país. Porque a salsicha que ele vai comprar no mercado, para poder colocar no pãozinho e fazer um lanchinho para ele vender. Só que a maioria das salsichas no Brasil, pessoal, eu não sei se mudou, eu estou falando da minha época quando eu estudava mais essas coisas, a maioria dessas empresas ficavam em Santa Catarina, na região de Chapecó. Era Sadia, Perdigão, etc., Nobre. Eu já fui até promotor da Nobre uma época, em mercado. Fica ali em Santa Catarina. Então um vendedor ambulante que não tem carteira assinada, mas que está ali vendendo seu cachorro-quente, comprando uma salsicha que foi fabricada lá em Santa Catarina, ele está ajudando o próprio estado de Santa Catarina. Porque aqueles empresários vão vender mais essas salsichas para mais vendedores ambulantes no resto do Brasil tirarem seu sustento. Então é uma visão completamente equivocada essa do velho da van. Na segunda parte do vídeo, pessoal,
O velho da van, ele coloca um mapinha do Brasil, que é um mapinha que os bolsonaristas adoram, onde eles dividem a região norte e nordeste do resto do Brasil. E eles colocam assim em vermelho. Essa parte do Brasil recebe mais Bolsa Família do que tem carteira assinada. E na outra parte, que é sul, sudeste e centro-oeste, eles falam, aqui tem mais gente que trabalha com carteira assinada do que quem recebe o Bolsa Família. Enquanto enfrentamos problemas com a falta de gente para trabalhar, mais de 12 estados, isso mesmo, mais de 12 estados possuem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. São gastos mais de 14 bilhões por mês. Bolsa Família é necessário para quem realmente não consegue trabalhar. Já os demais precisam ser incentivados a procurar emprego e saírem do programa social, pois o que não falta no nosso país é trabalho. Se nada mudar, em breve, sem mão de obra, o país vai parar e todo mundo vai depender do assistencialismo. Bom, pessoal, isso aí também é um outro equívoco, tá? Do velho da van, eu vou explicar para vocês. Porque esse tipo de imagem que os bolsonaristas espalham, de uma forma até bem preconceituosa, eles dão a entender para a pessoa média que está ali vendo aquele post, uma pessoa simples, que não tem muito senso crítico, de que o norte e o nordeste do Brasil é feito de pessoas vagabundas, preguiçosas que não querem trabalhar. Okay? A maioria vive de assistencialismo, vive do governo, enquanto que o sul, sudeste e centro-oeste, aqui é um povo trabalhador que levanta cedo, vai trabalhar e ganha o seu próprio dinheiro e não depende de esmola do governo. Essa é a imagem que eles querem passar para aquela pessoa simples, humilde, que está ali vendo um post desse. Inclusive, eu acho até irônico, né, como quando tem bolsonaristas nordestinos, como por exemplo aquele Carmelo Neto do Ceará, porque ele compactua com isso, com uma visão totalmente preconceituosa do Nordeste e do Norte, como se fosse um bando de gente que não quer trabalhar, que vive só de assistencialismo. Será que é verdade, pessoal? Não. Vou explicar para vocês. Muitos nordestinos, e pessoal do Norte também, vêm para o Sul e Sudeste justamente em busca de emprego. Porque quando houve a industrialização do Brasil, na época do Juscelino Kubitschek, década de 60, as indústrias se concentraram mais na região Sudeste e Sul do país, principalmente Sudeste. São Paulo chegou a ser o maior polo industrial do Brasil. Tanto que teve uma época que a cidade de Cubatão, que é a litoral paulista, que as crianças estavam nascendo sem cérebro, de tanta poluição que tinha. Porque era muita fábrica que tinha aqui. O ABC Paulista é um berço de fábricas, Santo André, São Bernardo, São Caetano, etc. Enquanto que o Nordeste não foi industrializado e o Nordeste ainda tinha um agravante, que era a estiagem, a seca. Então muitos nordestinos que não tinham oportunidade de emprego nos seus estados, eles vinham para São Paulo e para o resto do Sudeste para procurar trabalho, para trabalhar, como vem até hoje. Então você imagina, uma pessoa que sai lá da Paraíba, cruza o Brasil, milhares de quilômetros para chegar em São Paulo, para trabalhar muitas vezes no pesado, em fábrica, construção civil, trabalho braçal. Essa pessoa é vagabunda, pessoal? Você que está vendo esse vídeo, você cruzaria milhares de quilômetros para trabalhar no pesado? Não, eu acho que é exatamente o contrário. Acho que essa pessoa é mais trabalhadora porque ela teve coragem de cruzar o Brasil para vir no lugar onde tem emprego para trabalhar e dar o sustento da sua família. E essas pessoas, quando chegam em São Paulo, até hoje, claro que hoje o fluxo é muito menor, elas têm a carteira assinada. O cara vai procurar um emprego numa firma, ou sei lá, numa empresa de construção. Aí o cara vai lá, o patrão vai lá, vai pegar os dados, pum, vai registrar aquela carteira de trabalho. Então esses dados que os bolsonaristas espalham, eles ignoram isso, que a maioria desses empregos com carteira assinada aqui no Sudeste e Sul, a maioria são de nordestinos e de pessoas do Norte. Vocês podem fazer uma pesquisa aí. Quantos nordestinos têm carteira assinada em São Paulo? Vocês vão ver que é muito superior ao número de paulistas. E a maioria recebe Bolsa Família. Então, sabe, esse tipo de postagem só é para gerar uma imagem preconceituosa com relação ao Nordeste e ao Norte do Brasil, como se eles fossem preguiçosos. Eu digo não, gente, eles não são preguiçosos. Essas carteiras assinadas desses estados que o velho da van gosta tanto de se vangloriar, a maioria são preenchidas por trabalhadores do Norte e Nordeste. Então são eles que têm a maioria de carteira assinada, apesar de não estarem nos seus estados natais, porque, como eu falei, o Norte e o Nordeste não foi muito industrializado. Então lá tem menos opção de emprego. Às vezes o cara consegue um serviço público, trabalhar na prefeitura, ser um policial militar, ser uma professora de uma escola, um enfermeiro, etc. Mas não é o bastante, entendeu? Sendo que o Sudeste é muito mais industrializado e tem também a parte agrícola, que é mais forte, né? Sudeste, Sul e Centro-Oeste, porque aqui não tem estiagem. Então é uma comparação bem justa, vocês não acham? E outra coisa que eles querem transmitir com isso, pessoal, que eu acho uma imbecilidade sem tamanho, é dar a entender que o Nordeste sempre foi governado pela esquerda. Por isso que aqueles estados são pobres, tá vendo? Sempre foi governado pela esquerda, que é uma grande mentira, pessoal. A esquerda antigamente não tinha nem espaço no Brasil. Quando teve o golpe de 64, os partidos de esquerda praticamente foram extintos no Brasil. Os poucos que sobraram não podiam fazer nada, porque você tinha toda uma pressão militar em cima de você, na sua cabeça.
Você não participava muito de eleições, não podia fazer muita campanha, não podia crescer politicamente, porque senão já vinha alguém do DOPS, lá, algum general te prender. Então, na verdade, o Nordeste, esse período de pobreza, vamos chamar assim, que teve no Nordeste, foi durante todo esse período militar que é de extrema direita. Por que os militares não fizeram nada pelo Nordeste? Ao contrário, eles atrapalharam o Nordeste. Eu vi um documentário recente que pouco antes do golpe militar, o João Goulart tinha um plano para desenvolver o Nordeste. Era uma estatal chamada era uma estatal chamada Sudene. Era Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. É algo assim, Sudene, que era para desenvolver o Nordeste. E o João Goulart era de esquerda, pra vocês terem uma ideia. O plano do João Goulart era fazer o quê? Era colocar mais indústria no Nordeste, aumentar projetos de irrigação, dessalinização da água do mar, para terem mais capacidade de plantio e abastecimento de água. Várias coisas o João Goulart tinha nessa proposta. E olha que o João Goulart era gaúcho. Mas ele criou essa estatal justamente para desenvolver o Nordeste e chegou a destinar uma verba do governo federal que era para fazer acontecer, para desenvolver o Nordeste do Brasil. O que aconteceu? Veio o golpe de 64, os militares engavetaram esse projeto, não deixaram levar um centavo para o Nordeste, o que ajudou a manter a crise e a pobreza no Nordeste. Aí muitos nordestinos vieram para o Sudeste e Sul para poder trabalhar e arrumar emprego. Aí vem dizer que é porque o Nordeste era governado pela esquerda. Que esquerda, pessoal? A esquerda só voltou a ocupar o Nordeste pós a redemocratização. E mesmo assim não foi uma coisa relâmpago, pum, acabou a ditadura, a esquerda ocupou o Nordeste. Não, foi um governador aqui, um governador ali, o Flávio Dino no Maranhão, o Rui Costa na Bahia, e assim por diante. Não foi uma coisa automática. Então culpar a esquerda pela pobreza do Nordeste é de uma ignorância, sabe, sem tamanho, pessoal. Eles não conhecem nem o próprio país. E por fim, pessoal, esse tipo de postagem tenta transmitir a ideia de uma superioridade. Uma superioridade racial, apesar de ser da mesma raça, né, brasileiros, mas tenta transmitir isso, né, como se o Sul e o Sudeste fosse mais desenvolvido, heróico, é mais riquíssimo que o Nordeste, sendo que se não tivesse o Nordeste, não teria nem o Sul nem o Sudeste. A verdade é essa, porque quem construiu São Paulo e Rio, principalmente, foi a força de trabalho nordestina. Se não tivesse vindo os nordestinos para cá, para movimentar as fábricas, para trabalhar nas colheitas, para fazer de tudo para o Brasil, para esses centros urbanos, esses estados se desenvolverem, São Paulo não seria o que é hoje, nem o Rio de Janeiro, nem o Sul do Brasil. Porque até o Sul do Brasil teve muita mão de obra nordestina que ajudou a desenvolver o Sul, inclusive nas colheitas que ele reclama tanto. Agora, esse pessoal não está querendo ir para o Sul do Brasil trabalhar em colheita, mas por quê? Será que é porque o Sul do Brasil é a região que tem mais denúncia de trabalho escravo? Será que é por isso? Vira e mexe, você vê uma fazenda lá que tem trabalhadores baianos que são praticamente escravizados ali pelos produtores. Aí o Ministério do Trabalho tem que ir lá intervir. E não é só nordestino não, argentinos também, pessoal. Muitos argentinos que iam trabalhar no sul do Brasil em colheitas acabavam sendo vítimas de trabalho escravo. Será que é por isso que agora que o Nordeste está se desenvolvendo mais? Foi a região que mais cresceu em PIB do Brasil, inclusive, no último ano. Será que o nordestino está optando mais por ficar na sua terra em vez de bancar o escravo em outras regiões do Brasil? Será que é por isso que esse produtor rural está com dificuldade de trabalhadores para colher pocã? Porque culpar o Bolsa Família é fácil, agora a realidade esmaga isso. Para mim é mais fácil essa hipótese. O nordestino agora está com mais desenvolvimento no Nordeste, está tendo mais empregos, está tendo mais indústrias, então eles não têm mais por que cruzar o Brasil para ir trabalhar em outras regiões, correndo o risco de serem escravizados. Afinal, por que eles não dão condições melhores para os trabalhadores? Será que o dono desse vídeo aí dá boas condições para o seu trabalhador colher pocã? Será que tem uma casa decente, um barraco decente para eles poderem dormir à noite, 3 refeições por dia, um lugar para tomar um banho, lavar uma roupinha? Eu sei que eu já fui trabalhador rural, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu colhi café aqui no estado de São Paulo, no interior. E eu sei que tem cada fazendinha aí, pessoal, que você não consegue nem ficar. Sabe, às vezes o dono da fazenda quer que você faça a colheita, você e os peão, pega um barraco, coloca todo mundo junto, sem condição de higiene, umas camas vagabundas, aqueles colchãozinhos fininhos, que parece que você está dormindo em cima do próprio pallet. Eu já passei por isso, eu fui trabalhador rural, sei do que eu estou falando. Então será que não é por isso? Então fica a dica aí pro Luciano Hang da Van. Esse tipo de postagem, Luciano, só mostra um pouco de preconceito, tá? Você devia estudar mais esses pontos. Esses estados que mais tem gente de carteira assinada, só para finalizar o vídeo e completar, são a maioria de nordestinos e pessoas do norte, e a maioria recebe sim o Bolsa Família. Então esse argumento aí de assistencialismo cai por terra, tá bom? Fica a dica aí. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like aí por gentileza, se inscreve e ativa aquele sininho, ou considera entrar naquela lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Compartilha nos grupos de política que você faz parte. Colabore também com o canal, agora tem um QR Code que eu coloco em todo o final do vídeo, tá? Comente também o que você achou, que seu comentário é muito importante, e muito obrigado por ter assistido. Até a próxima!